Acredito que, em alguma medida, todos nós já nos sentimos culpados por estar descansando, ou quando estávamos descansando, pensamos: será que eu não deveria estar fazendo algo de mais útil, algo de mais produtivo? E esses tipos de questionamentos são um dos sintomas da sociedade do desempenho, que é a sociedade na qual estamos, onde somos avaliados e nos avaliamos pela nossa produtividade. E como resquício desse tipo de funcionamento, nós temos várias doenças mentais geradas por essa forma de ser e de funcionar, como, por exemplo, depressão, ansiedade, a síndrome do burnout. E eu quero refletir sobre isso com vocês hoje. Trouxe 4 pontos e também esse livro que chama A Sociedade do Cansaço. Na verdade, A Sociedade do Cansaço não, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é como a questão de estar sendo produtivo e de produzir acaba sendo atrelado também à nossa identidade e ao nosso valor pessoal. E até, em certa medida, com a nossa noção de autoestima. Então, quando estamos sendo produtivos, quando estamos cumprindo as nossas metas, nos sentimos bem e vemos o nosso valor como ser humano a partir da nossa capacidade de produzir. E, em certa medida, isso é muito raso e muito superficial, porque, aliás, todos nós podemos ficar doentes ou ter um momento de menos produtividade, na qual produzimos menos. E se você só baseia o seu valor, se você só tem como métrica a sua autoestima baseado no que você produz, quem será você se não produzir mais? Onde que está o seu valor e como você pode se ver como um ser humano completo e não só como alguém que produz e que cumpre ali as metas. E o Byung-Chul Han, ele traz um conceito que é muito interessante, que quando essa identidade, né, esse valor que nós nos colocamos, que nós vemos em nós mesmos através da produtividade, gera uma autoexploração e gera essa cobrança interna de estar sempre produzindo, porque quando se produz é quando se tem o valor. E ele fala aqui no capítulo 2, que chama Além da Sociedade Disciplinar, ele diz: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade do desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Então, aqui, nossa, não sei se está aparecendo esse barulho. Bom, espero que esteja dando para ouvir. Então, aqui ele coloca que o indivíduo da sociedade do desempenho, ele acaba explorando a si mesmo. É como se, acredito que aqui todo mundo já ouviu aquelas frases do tipo: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Ou quando você está se sentindo sobrecarregado e diz que não tem tempo, alguém fala: mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? É como se já não precisasse desse outro dizendo que você deve performar mais e que você deve fazer mais. Nós introjetamos esse chefe, né, esse chefe do RH, esse coaching, esse carrasco dentro da gente e já não precisa de mais ninguém perguntando o que nós vamos fazer de meia-noite
às 6, nós mesmos lembramos que estaremos dormindo e que nesse momento podemos retirar um pouco do nosso sono para produzir mais ou para acordar mais cedo e adiantar uma tarefa ou já fazer uma atividade física. Esse raciocínio funcionando às custas da nossa saúde e às custas do nosso bem-estar. Porque a longo prazo esse tipo de funcionamento leva a um esgotamento físico e mental também. O segundo ponto que eu quero trazer aqui hoje é sobre essa necessidade de sempre estar produzindo mais, leva também a uma divisão da nossa atenção. Porque como você sempre tem que estar ativo, sempre tem que estar respondendo, sempre estar muito informado, você acaba dividindo a atenção em múltiplas tarefas. Como, por exemplo, estar comendo e assistindo um vídeo no YouTube, ir fazer uma caminhada ou na academia e ouvir um podcast, porque, aliás, você sempre tem que estar bem informado. Nunca pode existir no lugar do vazio ou no lugar do não fazer nada. E isso leva, com o tempo, a um cansaço mental crônico. No capítulo... Deixa eu achar aqui. No capítulo 3, que o Byung-Chul Han fala sobre o tédio como uma das coisas necessárias para a gente descansar a mente, ele também fala sobre essa questão da hiperatividade. Aqui ele coloca, né? Que o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também, a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção, multitasking, que é a multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. E aqui ele continua dando vários exemplos, assim, de animais que estão na natureza, que eles precisam comer e, ao mesmo tempo, estar atento para ver se não... Gente, peraí, vou fechar aqui a janela. Então, esse animal que ele precisa estar muito atento na natureza, então ele não pode simplesmente comer, ele tem que comer e prestar atenção para ver se o ambiente dele não está sendo invadido por outros animais, tem que prestar atenção na prole, tem que prestar atenção na prole, tem que prestar atenção no seu companheiro. E ele faz essa comparação com um ser humano moderno, que está sempre nesse estado de hipervigilância, de hiperatenção, nessa atenção dividida, e quase como estivesse em um estado de sobrevivência, porque nunca pode estar presente no aqui e no agora. E aqui ele continua. A preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para o processo criativo.
Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Por inquietação, não gera nada de novo, reproduz e acelera o já existente. Então aqui ele coloca essa questão de que o tédio, o momento em que não se faz nada, ele é extremamente rico e essencial para você conseguir criar. Porque como que você organiza a sua mente se você está o tempo todo focado em múltiplas tarefas, se você está o tempo todo prestando atenção em tudo, menos no momento presente, menos naquela tarefa exata que você está fazendo, ou até quando decide ter momentos de tédio, estar presente no tédio e não pensando no que vai fazer amanhã, ou não pensando em programar o que virá depois. O terceiro ponto que refleti muito também é sobre muitas vezes a gente associar a ideia de descanso a algo que deve ser conquistado através do cansaço. Então você só pode descansar, você só pode falar assim, olha, hoje eu vou me dar um descanso quando você chega em um esgotamento. E se você espera chegar em um esgotamento mental ou físico para descansar, aquilo não vai ser um descanso, aquilo vai ser uma emergência, porque você vai estar em uma estafa. E são nesses estados em que normalmente começam a aparecer os adoecimentos psíquicos, como o burnout, como a depressão e a ansiedade, que são estados que você já está precisando mais de um descanso, mais do que um descanso. Você está precisando de, às vezes, rever toda a sua rotina, rever tudo que você está fazendo, porque acaba que a vida que você cria para você acaba não sendo uma vida que permite uma longevidade, mas que gera um cansaço insustentável para você continuar naquela rotina. Tem um vídeo do Jim Carrey muito interessante que ele fala sobre a diferença de tristeza e depressão e ele faz um jogo com as palavras que na inglês do estado depressivo, que é o depressed, ele separa essa palavra em duas, como se fosse deep rest, que o deep seria o profundo e rest o descanso, que a depressão seria esse estado de descanso profundo, como se o corpo tivesse necessitando desse cansaço. E aqui no livro, esse filósofo traz uma parte bem interessante sobre o descanso, e ele coloca aqui o significado da palavra sábado, né, que o sabá significa originariamente parar, que seria um dia do não para e não o dia para isso, que seria um dia para o inútil. E aí ele diz, né, trata-se de um tempo intermédio. Depois de terminar sua criação, Deus chamou o sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para, um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço. E é o dia do cansaço, não o dia do esgotamento, que não é um cansaço que vem do esgotamento, mas um cansaço que vem de uma tarefa, que vem de um trabalho, e não de algo sem pausa. E é muito interessante colocar essa imagem de Deus, que sendo Deus essa figura onipresente, onisciente, onipotente, essa figura muito poderosa, que ou você veja de uma maneira religiosa ou também como uma simbologia, como essa sabedoria, né, esse Deus, sendo essa figura tão grande, também descansou. E também a Bíblia, né, como sendo um livro que contém uma sabedoria, falando sobre essa questão do descanso, né, como Deus, após a criação e dizer que tudo era bom, descansou. Quando nós temos na nossa rotina
isso, de falar, olha, até aqui o que eu fiz está bom e hoje, a partir desse momento, vou me dar esse descanso, sem precisar chegar nesse estado de esgotamento para poder ter esse descanso, que é algo tão natural e vital para a vida. É como querer que o nosso funcionamento seja tal qual de uma máquina. Não podemos nos esquecer que somos animais, que assim como na natureza, como a natureza, né, como nós somos parte da natureza, nós temos também os nossos ciclos. É como querer que uma árvore produza frutos o ano inteiro. É a mesma coisa de querer que nós temos uma produtividade perene o ano todo. É a mesma coisa. É impossível fazer isso. Na verdade, é possível fazer isso com bastante café, energético e pálpebras tremendo. Só assim é possível conseguir esse tipo de funcionamento. E por último, refleti também bastante sobre a questão de como a internet e o celular, né, o notebook, o e-mail, enfim, as redes sociais como um todo, elas mudaram totalmente a nossa dinâmica de trabalho e como nós nos relacionamos com o trabalho, porque ele está o tempo todo com a gente. Então, a qualquer momento, podemos ser solicitados no WhatsApp. Se nós quisermos ficar até de madrugada fazendo pesquisas, nós podemos. E também o como essa nova possibilidade, né, que a internet trouxe, criou novas profissões, como, por exemplo, os influencers digitais de performance, que a pessoa está ali todos os dias mostrando a vida dela e vendendo o produto, né, aquilo que ela vende é a própria rotina, a própria produtividade. E quando a gente consome esse tipo de conteúdo sem uma criticidade, pode levar a um tipo de comparação com a própria vida, esquecendo que a pessoa está ali mostrando uma parte da rotina dela, mas uma rotina que funciona como um produto, como algo para vender, além da rotina dela, até outros produtos de melhoramento, como algumas marcas de café, algumas substâncias de melhoramento cognitivo, como a gente vê muito hoje em dia, essa questão de você sempre estar, né, no seu melhor desempenho. E se a gente consome esse conteúdo sem uma criticidade de ver aquilo também como um trabalho, de ver aquilo também como uma mercadoria e querer integrar aquilo para a própria vida e comparar a si mesmo com aquele tipo de rotina, é algo que também pode levar a um adoecimento. Além de já estar exposto a todo momento no nosso ambiente, no nosso lar, né, no nosso ambiente de descanso, ao trabalho, a partir do celular. E a respeito disso, o Byung-Chul Han, ele fala sobre, de novo, né, ele sempre repete sobre a autoexploração, que a autoexploração é muito mais eficiente que a exploração estranha, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. Paradoxalmente, o primeiro sintoma do burnout é a euforia. Lançamos-nos eufóricos ao trabalho, por fim acabamos quebrando. Na época do relógio de ponto, era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Hoje, edifícios de trabalho e salas de estar estão todos misturados. Com isso, torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel. E além de um campo de trabalho móvel, um campo de comparação móvel, um campo onde você sempre pode estar ativo, seja vendo filmes, novelas,
informação, conteúdo, que é isso, né, da hiperestimulação, e não permitindo o corpo e a mente a um estado de descanso. Bom, gente, é isso por hoje. São essas reflexões que eu trouxe. Espero ter colaborado de uma maneira. Se vocês se interessaram, vale muito a pena ler o livro. É um livro bem pequenininho, um livro bem curtinho e com reflexões muito importantes para a gente refletir a maneira como estamos vivendo, levando a nossa vida. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.